Iniciando a gravação, salve, salve, terceirão. Que saudade de vocês. Bom, essa é a minha primeira videoaula que eu estou fazendo para vocês. Como vocês podem perceber aqui pelo meu estúdio de gravação, né? Eu estou no quarto da minha filha, no quarto de Amanda. Então, o estúdio de gravação não é tão pomposo quanto de outros professores, que tem câmera, que, né, tem todo o estúdio, tem toda uma pompa. Eu sou um cara humilde, o que vale para mim é informação. E hoje eu estou gravando no quarto da minha filha. Na próxima aula eu gravo na varanda, eu gravo na sala. Na verdade é onde que está mais silencioso. E hoje o lugar da minha casa onde está mais silencioso é o quarto da minha filha. Bom, essa é uma proposta, como eu falei, é a primeira videoaula, porque nós estamos trabalhando com roteiro, com ondas. A ideia hoje é maratonar ótica geométrica. Significa que em duas videoaulas eu quero passar com vocês tudo que é de mais importante que cai no Enem. Isso cai no Enem, professor? Sim, cai muito. Então, como não cai tanto, não são tantas as questões, eu resolvi que essa semana, né, já iniciando a Páscoa, nós vamos trabalhar essas duas aulas com tudo de ótica geométrica que vocês precisam saber. E aí, de brinde, como presente de Páscoa, vocês ganham uma lista de exercícios com o que já caiu de ótica geométrica no Enem. Então, eu dividi isso em duas aulas, tá bom? E a gente vai matando a saudade desse jeito. Então, dentro do meu planejamento, após essa revisão, que eu quero que vocês façam de ótica, pensando que vocês já fizeram a revisão de ondas, então para a próxima semana a gente já vai começar com a lives, porque aí eu volto com eletricidade, retomo eletricidade, e aí eletricidade é assim, quem sabe faz ao vivo, e a gente entra ao vivo, tá bom? Por enquanto, vamos matar a saudade minha com essa minha linda voz aqui nesse meu estúdio profissional de gravação. Tá bom? Bom, senhoras e senhores, vamos lá? Então, a aula de hoje é a primeira aula de ótica geométrica, uma revisão geral. Então, nós vamos pegar os princípios básicos. É muito mais um roteiro de estudo, já que é uma maratona, que são tópicos que você precisa saber sobre ótica geométrica. Primeiro nome, ótica geométrica, é o estudo da luz, mas não é o estudo da luz nem como onda, nem como partícula. Então, essa relação da natureza da luz, lembra? Então, a luz, ela é onda, se propaga como onda e ela é partícula, ela interage como partícula. Quando onda, ela é uma onda eletromagnética, como partícula, ela é um fóton. A ótica geométrica não estuda nada disso, nem a luz como onda, nem a luz como fóton. Então, o conceito na ótica geométrica é a luz como um raio de luz. Então, esse raio de luz, que é uma reta que sai da fonte luminosa, ela vai representar a luz. É uma representação geométrica. Então, tudo que a gente vai relembrar de ótica geométrica tem a ver com as bases geométricas, é claro. Né? E aí, a primeira situação numa base geométrica é a diferença entre fonte pontual e fonte extensa. A fonte pontual é aquela fonte que forma sombra apenas. Ela sai apenas de um ponto, e saindo apenas de um ponto, você vai ter uma sombra bem definida. Uma fonte extensa é uma fonte que, além de formar sombra, também forma penumbra. Isso pode acontecer quando eu tiver duas fontes, e aí, ao ter duas fontes, eu posso ter várias iluminações. Por exemplo, quando você tem caminhando, espero que vocês não estejam caminhando muito, porque em tempo de pandemia cada um tem que fazer a sua parte, e a parte que nos cabe aqui é só sair de casa se necessário. Mas pense, né, quando você caminhava à noite e ao passar por um poste você tinha várias tonalidades de sombra, e isso que a gente chama de penumbra. Então, a luz se propaga em linha reta, por isso que ela forma sombras e forma as penumbras. Se ela não se propagasse em linha reta, você só teria uma iluminação quando a luz fizesse uma curva. Então a sombra é uma prova de que a luz caminha em linha reta. Outra coisa que você tem que relembrar são os princípios da ótica geométrica.
O que faz a luz se entender como ela é? São três os princípios. Primeiro princípio, a luz caminha em linha reta. E por isso que eu tenho a ideia de sombra. Nesse princípio, como poderia cair numa questão no vestibular, como você está vendo, se ela caminha em linha reta, a sombra vai se formar de acordo com o obstáculo. Então, na primeira figura, você tem um obstáculo que seria um tronco de uma pirâmide. Então, isso poderia cair numa questão de matemática, ou mesmo numa questão de física, mas a relação que você tem é uma relação de proporcionalidade. Então você faz uma relação de proporcionalidade com a sombra. Outra aplicação da propagação retilínea seria a câmara escura de orifício. Também vocês vão ver que já caiu uma questão no Enem. A câmara escura de orifício, ela tem a propriedade de inverter a imagem, porque a luz caminha em linha reta. Então, se a luz caminha em linha reta, a luz que vem de cima só pode entrar no orifício invertendo a posição, indo para baixo, e a que vem de baixo só pode entrar no orifício indo para cima, fazendo com que você tenha aí uma semelhança de triângulo. Tanto no caso da projeção da sombra, quanto no caso da câmara escura, o que você vai usar são semelhanças de triângulos para estar resolvendo a questão. Isso pode cair tanto uma questão de matemática, como já caiu, quanto uma questão de física. Uma outra aplicação da propagação retilínea seria a ideia de eclipse. O eclipse, a gente sempre está relacionado com o Sol e a Lua, mas geralmente o eclipse ele está relacionado com qualquer interposição de corpos celestes. Ou seja, toda vez que um corpo celeste entrar na frente do outro, ocorre um eclipse. Para nós, os mais famosos são do Sol e da Lua, então convém estar relembrando algumas situações. Primeiro, eclipse solar acontece de dia, é claro, porque vai ter o Sol, isso é importante lembrar. Mas uma das perguntas que já caiu no Enem é: qual é a Lua, em que fase a Lua está quando ocorre o eclipse solar? Bom, para que você tenha um eclipse solar, a Lua tem que entrar na frente do Sol. E para que isso aconteça, você só pode estar de dia. E a lua que percorre o céu de dia é a lua nova, porque a lua cheia percorre o céu, à noite. Sendo assim, no eclipse solar, a fase da lua é lua nova. No eclipse lunar, a fase da lua é lua cheia. Então a lua se interpõe entre o sol e a terra, formando uma sombra quando é um eclipse total, ou formando uma penumbra quando é um eclipse parcial. Então, do lado esquerdo da figura você tem o eclipse total e do lado direito você tem um eclipse parcial. Já o eclipse lunar ocorre quando a Terra entra na frente da Lua. Então, quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Como o nosso referencial é a Terra, isso significa que a gente vê o eclipse lunar quando a Lua entra na sombra da Terra. Já é um eclipse mais comum do que o eclipse solar. Quase todos os anos a gente percebe esse eclipse lunar, mas não quer dizer que ele perca a beleza. Lembrando a fase da Lua, para que ocorra à noite como eclipse lunar, só pode ser lua cheia, tá bom? Então essas são algumas aplicações da propagação retilínea da luz. O outro princípio da, da ótica geométrica seria o princípio da independência dos raios luminosos. Isso se aplica muito em shows. Então, quando você usa canhões de luz, esses canhões de luz se cruzam em algum momento, mas a luz continua percorrendo o seu caminho. Então, no princípio da independência dos raios luminosos, os caminhos se cruzam, mas cada luz continua seguindo o seu próprio caminho. O terceiro e último princípio seria o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Esse princípio da reversibilidade diz que o caminho que a luz faz para ir é o mesmo caminho que a luz faz para voltar. Isso faz com que, se você está olhando uma pessoa no espelho, essa pessoa pode te ver também, desde que os olhares se cruzam. Tem pessoas que acham que isso
não ocorre. Quando você está olhando no espelho, você pode está escondida a pessoa. Mas pelo princípio da reversibilidade da luz, isso não ocorre. Então são os três princípios da ótica geométrica. A luz caminha em linha reta, a luz é independente e a luz sofre reversibilidade. O caminho que ela faz para ir é o mesmo caminho que ela faz para voltar. O segundo passo é a gente estudar espelhos planos. Então, um espelho plano seria um instrumento mais simples de uma reflexão, um instrumento mais simples que você pode usar na ótica geométrica, e algumas coisas que a gente pode ver do espelho plano seria, primeiro, objeto e imagem têm o mesmo tamanho. Segundo, objeto e imagem estão à mesma distância do espelho. E terceiro, apesar de estar na mesma distância, a imagem ela dá um giro de 180 graus em relação ao objeto. Não é uma imagem invertida, não é de cabeça para baixo. É uma imagem revertida, que dá um giro de 180 graus. E significa que quando você levanta a mão direita para o espelho, quem acena para você é a mão esquerda. Isso é uma cena de imagem reversa, tá bom? Então, são características do espelho plano. Outra situação interessante para que você relembre é como traçar o campo de visão. O campo de visão é aquilo que você vê através do espelho. O campo de visão não é do tamanho do espelho. O campo de visão depende da posição que o espelho está além do seu tamanho. Claro que quanto maior o espelho, maior o campo de visão. Mas além disso, dependendo da sua distância, você traça um campo de visão maior. Então, saber o campo visual é aplicar isso, por exemplo, em retrovisores de carro. Então, dependendo da posição que o motorista coloca o retrovisor do carro, ele aumenta ou diminui o campo visual para aumentar ou diminuir o que a gente chama de ponto cego. Mais uma aplicação de espelhos, associação de espelhos planos. Se eu tenho um espelho, eu vejo uma imagem. Se eu tenho dois espelhos, eu vejo duas imagens. Isso depende do ângulo entre os espelhos. Então, no caso do desenho, você tem dois espelhos com ângulo de 90 graus e você consegue perceber três imagens. Isso se dá por essa equação. N igual a 360 graus sobre alfa menos 1. Onde n é o número de objetos que eu consigo perceber, número de imagens, perdão, que eu consigo enxergar, e alfa seria o ângulo entre os espelhos. Léo, quantas vezes essa equação caiu no Enem? Alguém chuta? Zero. Nunca caiu no Enem. Isso significa que ela não vai cair? Não. Só significa que ela nunca caiu. Bom, e ao cair, você teria que saber aplicar isso. Então, para que você achasse um número de 3 imagens aqui, bastaria você colocar no lugar de alfa 90, 360 graus dividido por 90, você teria 4 menos 1, que é o próprio objeto, você tem 3 imagens, tá bom? Espelhos esféricos. Tá rapidinho? Sim, é só para guiar vocês. É uma maratona de ótica geométrica. Os slides depois vão estar dispostos para vocês. Vocês têm isso nos livros de vocês da segunda série. Mas conselho, não se atenham muito a isso, porque em se tratando de Enem, porque o número de questões que envolve ótica geométrica é pouco. Às vezes cai uma, às vezes não cai nenhuma. Mas aqui cair a gente vai ter que acertar. Então, bora lá. Formação de espelhos esféricos. Relembrando, do lado esquerdo, qual é o tipo de espelho? Muito bem, convexo. Então, do lado direito, o espelho é côncavo. Olhando para os dois espelhos, o espelho convexo, ele amplia o campo de visão, então ele tem essa característica como das principais, e o espelho esférico, ele inverte a imagem. Que cara bonito esse que está de cabeça para baixo, hein? Reconheço. Então, ele inverte a imagem. Mas o que você tem que saber é que não basta ter essas características gerais. Você também tem que saber posicionamento. Eu não vou passar um por um os posicionamentos.
Eu coloquei aqui os quadros gerais para que você, com calma, responda as perguntas. Quando o objeto está próximo do espelho, o que acontece com a imagem quando está longe, quando está em cima do centro, atrás do centro, em cima do foco, entre o centro e o foco. Bom, isso tudo é para decorar? Não, é para que você relembre e que você saiba o seguinte, no mínimo. É diferente do espelho plano, porque no espelho plano, vamos ver lá de novo, espelho plano. Espelho plano, volta aqui. Aqui. No espelho plano, objeto e imagem têm o mesmo tamanho, independente da posição. Já no espelho esférico, vamos lá. Já no espelho esférico, dependendo da posição, você tem um tipo de imagem e aqui você consegue a formação geométrica. É para passar, dar uma lidinha, entenda, mas não fica nessa de decorar isso não, que isso daqui não é tão importante assim. Bom? E, por último, dentro de espelhos, você tem a famosa equação de Gauss, que eu não vou falar o nome de decorar essa equação, porque isso vai estar gravado e pode ser usado contra mim. Então, a equação de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembrando que F é a distância focal, P é a posição do objeto, P' é a posição da imagem. Professor, quantas vezes essa equação de Gauss caiu no Enem? 0. Então não vai cair? Sei lá, nós vamos trabalhar com essa equação pelo menos para lembrar. E a equação do aumento, aonde que você relaciona o tamanho da imagem com o tamanho do objeto. Por que tem os sinais aqui? Lembre-se, tem os sinais porque esses sinais estão relacionados com a imagem real, virtual, direita, invertida, côncavo, convexo. O que eu falei para vocês nesse tempo, eu demorei 2 meses e meio para trabalhar com vocês. Então, como eu falei, é uma maratona para que você relembre as ideias básicas de espelhos de ótica geométrica, vai ter depois as aulas sobre lentes, a próxima, mas para que você tenha os tópicos básicos e que você consiga resolver as questões que eu propus do Enem. Não é para aprofundar, é para relembrar, para que a gente continue naquilo que é mais importante. Valeu, beijo no coração, se cuidem, até a próxima.